Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos então para o módulo, lentes, óptica da visão e ametropias. Então, vamos dividir este módulo em algumas partes, justamente para a gente trabalhar esses temas de forma bem tranquila. Então, iniciamos com esta imagem, que é muito comum quando a gente vai no oftalmologista. Então, olha lá, a acuidade, tá aqui, ó, a acuidade visual está relacionada com a capacidade que o olho humano tem, né, para enxergar com nitidez aí objetos que se encontram em diversas distâncias. Então, a gente tem objetos longe e objetos mais próximos, né? Ela é avaliada nos exames, então, oftalmológicos, que com o auxílio dessa escala optométrica, que é essa escala aqui, ó, ou essa escala aqui, né, a escala optométrica de Snelling, pode dar indicativos de possíveis erros refrativos da visão. E aí nós temos aqui, ó, algumas observações que no módulo que nós já estudamos, tá? O sistema visual, sobre o ponto de vista óptico, como se dá o funcionamento de um olho humano. Isso a gente já viu anteriormente. Aí na segunda que nós temos, né? O que são ametropias e quais são os principais tipos? Nós vamos ver no decorrer aí deste módulo, então fiquem tranquilos. E como funcionam as lentes e como elas podem corrigir, né, essas ametropias. E também vamos ver no decorrer. Então, assim, ametropia alguma dificuldade para enxergar, de perto, de longe e assim por diante, ok? Então vamos lá, óptica e visão. Então agora nós vamos retornar aí o estudo do sistema visual humano, que foi iniciado, né, em alguns módulos atrás, mais especificamente no terceiro bimestre, se eu não me engano, para compreender o que são ametropias, quais são as mais comuns e como elas podem ser corrigidas, né? Por exemplo, com a utilização de lentes. Então, tudo isso é importante. Olha lá, os óculos possibilitam uma visão nítida a pessoa com ametropias. Eu uso óculos, então eu tenho uma ametropia que eu vou falar mais para frente, tá? Mas já estou percebendo outra também, que eu vou falar mais para frente. Para isso, aplicaremos os conceitos aí de óptica desenvolvido no módulo anterior que a gente viu, para estudar com mais profundidade a extensão, o fenômeno aí da refração, com mais com mais profundidade e extensão, né? O fenômeno da refração necessário para a compreensão aí do funcionamento óptico do olho humano, tá? E depois a gente vai entrar nas lentes também, tá? Bom, bora lá. A luz e a sua velocidade de propagação, né? Então, a natureza da luz desperta a curiosidade humana desde as primeiras civilizações, desde lá da Idade Antiga, né? Ao longo da história, muitos fenômenos luminosos foram investigados e explicados utilizando-se as possibilidades tecnológicas e as teorias científicas existentes nos respectivos momentos históricos. Então, o que eu quero dizer é que, conforme foram se passando os anos, a cada momento foram tentando explicar alguns fenômenos dentro dos recursos que existiam naquela época. Aí passaram-se mais algum tempo, novos recursos surgiram, aquele fenômeno pode ter mudado alguma explicação, né? Então a gente diz da seguinte forma, que o que é certo hoje, amanhã nem não necessariamente será certo também. Se vier um outro estudo com mais tecnologia, com mais análise e alterar o que a gente conhece de um fenômeno, isso pode acontecer, tá? Por exemplo, em determinada época a luz foi descrita como um feixe de partículas, em outra como ondas. Atualmente as teorias assim, ó, mais aceitas descrevem que a luz pode apresentar comportamento de partículas e algumas situações e de ondas de outras. Então a luz ela pode ser tanto uma partícula quanto uma onda, tá? Como podemos perceber, ainda há muito para se investigar a respeito da luz, né? No entanto, uma questão que já está resolvida é a sua velocidade de propagação. Então, desde a antiguidade clássica, né, lá na Grécia Antiga, até o século XVII,
Muito se especulou sobre este assunto. Teria a luz velocidade infinita? Essa foi a pergunta que surgiu. Então, muitos estudos e experimentos foram realizados até que há cerca de 340 anos, o astrônomo dinamarquês, né, O.C. Homer, reuniu evidências científicas de que a velocidade da propagação de luz era finita. Então, tem um limite. A partir de então foram criados diferentes e engenhosos métodos para determinar a velocidade de propagação da luz. Atualmente, o valor considerado para a propagação da luz, né, olha aqui, ó, é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade mais alta da natureza. Essa velocidade é tão alta que a luz leva pouco mais de 8 minutos, né, 8 minutos para sair do Sol e chegar até a Terra, percorrendo cerca de 150 milhões de quilômetros de distância. Ao se propagar em um meio material, a velocidade da luz ela vai reduzir. Então, quando ela muda de material, né, de meio, ela reduz, ela muda a velocidade. Por exemplo, na água, a luz se propaga com uma velocidade de 225 mil quilômetros por segundo. No diamante, aí nós vamos ter com velocidade de 120 mil quilômetros por segundo e no vidro com velocidade de 200 mil quilômetros por segundo. Então, conforme ela passa por um meio, ela muda a velocidade. Portanto, apesar de ainda não saber muito bem o porquê, a presença de matéria no meio influencia a propagação aí da luz. Então, a gente ainda está tentando descobrir isso. Em alguns meios, como o ar, a interferência do ar sobre a velocidade da luz é muito pequena e pode-se considerar que a velocidade da luz é aproximadamente igual à sua velocidade de propagação no vácuo, tá? Então aqui está dizendo que o ar ele influencia muito pouco, né, sobre essa questão da velocidade, então ele pode ser considerado aqui, ó, os 300 mil quilômetros por segundo, que é o que acontece no vácuo. Aí nós temos então aqui um fenômeno de refração, quando a luz muda a sua velocidade. Quando a luz se propaga em um meio com certa velocidade e atravessa a fronteira de separação entre outro meio, mudando a velocidade de propagação, dizemos que ocorreu o fenômeno da refração. Então, a refração nada mais é do que quando a luz passa de um meio para o outro e ela muda a sua velocidade. Então, aqui está, ó, a fronteira que separa um meio do outro, né? Esse fenômeno pode ocorrer, por exemplo, quando a luz passa do ar para a água, ok? Utilizando um pequeno aquário com água e um apontador laser, que é o que aparece aqui, é possível fazer uma série de observações interessantes acerca da propagação, né, da luz em diferentes meios materiais. Então, as duas imagens a seguir mostram isto: o filete de luz incidindo primeiro de forma oblíqua e depois de forma perpendicular na superfície da água. Observando atentamente o comportamento dos filetes de luz nas imagens, podemos notar que, então vamos ver aí, ó, agora aqui, ó, ao incidir de forma obliquamente na superfície da água, a refração ocorre com desvio, porque a luz era para passar aqui, ó, e seguir essa linha pontilhada. Só que ela, ao mudar de meio, ela desviou aqui para baixo, certo? Então, ao incidir, agora isso aqui é de forma oblíqua. Quando a gente vê isso aqui, ó, de forma perpendicularmente à superfície da água, a refração ocorre sem desvio. Então, ela entra reto, né, normalmente. Em ambas as situações, a velocidade de propagação da luz diminui ao passar do ar para a água. Então, aqui eu tenho um desvio, muda a velocidade, né? A gente diminui a velocidade. Aqui mesmo entrando perpendicularmente, por mais que ela continue na mesma linha, né, ela reduz a velocidade. Então, existe essa perda. Outra questão. A refração é sempre acompanhada de uma reflexão. Olha lá, eu tenho o laser, bate na superfície, refletiu. Sendo que os filetes de luz incidentes e refletidos apresentam simetria.
Se entra obliquamente, sai com o mesmo ângulo aqui. Se entra perpendicular, sai com o mesmo ângulo perpendicular. Este fenômeno ocorre em ambas as situações, mas só pode ser observado na incidência oblíqua, que é esse aqui, ó. Certo? Já que na incidência perpendicular, os filetes incidentes e refletidos estão sobrepostos, ou seja, entra, bate e sai, né? Fica um sobre o outro, ok? Vamos olhar aqui essa imagem, vamos abrir um parêntese aqui com essa observação. O que é importante a gente analisar aqui, ó? O esquema que aparece representa geometricamente a refração e a reflexão do filete de laser que incide obliquamente, né, na superfície da água. Então, eu tenho um meio líquido e um meio gasoso, né? Note que os raios incidentes, então, se entrou no ângulo de 60 graus, ele bate na superfície e ele também vai sair no ângulo de 60 graus. Quer dizer que este I e este Izinho têm o mesmo tamanho, né? Então, note que os raios incidentes, refletidos e refratados representam, respectivamente, a trajetória dos filetes de luz incidente, refletido e refratado. Olha lá. Raio incidente, raio refletido. Raio incidente, raio refratado. Só que, olha lá, ele não, se ele entrou com 60, como mudou o meio, ele não vai sair com 60, ele vai ter um desvio, ele vai sair porque diminuiu a velocidade. Então, para esse esquema, o que é importante a gente entender o que aparece aqui, ó? A reta N é a normal, ou seja, é a reta perpendicular à superfície de separação entre o ar e a água. O ângulo, esse aqui, ó, de incidência e o ângulo de raio, né? O ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, ou seja, é este ângulo aqui, ó, este que entra até a reta normal. O ângulo de reflexão, que é esse aqui, ó, ele na verdade o que ele é? É o ângulo entre o raio refletido e a reta normal. Ó, então é este ângulo aqui, é o ângulo I tracinhos, I tracinho, e esse aqui, que é o ângulo de refração, reflexão, ângulo incidente. E o ângulo de refração, que é esse aqui, ó, que é o ângulo entre o raio, que foi ali, ó, refratado, e a reta normal. Então, a gente percebe que esse ângulo é menor que o ângulo de entrada. Em contrapartida, este ângulo de entrada é igual a esse ângulo refletido. Tudo bem? Olha lá. Podemos perceber ainda, né? Cadê? Aqui, isso aqui. Podemos perceber no esquema que os ângulos de incidência e o de reflexão têm a mesma medida. Isso também ocorre com a luz refletida de um espelho plano, por exemplo. A medida do ângulo de refração, que é este aqui, ó, é menor do que a medida do ângulo de incidência, tá? Disse que a luz se aproxima da reta normal. Então, disse que a luz ocorre, né? Essa proximidade aqui, ó, tá? Em vez de ela sair em linha reta para sair no 60, ela se aproxima da reta normal. Isso só ocorre quando a luz que está se propagando em determinado meio incide de forma o quê? De forma oblíqua, tá? Na superfície de separação, passando a se propagar em um meio onde sua velocidade é menor. Então, ela entra com uma velocidade e sai com uma velocidade menor. É o que acontece, né, nesse exemplo em que a luz refratada obliquamente do ar para a água, né? Então, isso é importante aí a gente levar em consideração. E aí nós temos um outro exemplo aqui, ó. Agora eu não estou entrando mais com 60, eu estou entrando com 20. Meu ângulo de incidência é 20, né? Considerando que o apontador laser será reposicionado no modo de o ângulo I será 20. Então eu venho aqui, faço a risca do 20, bate na superfície, mesmo ângulo de saída 20. Então, raio incidente, raio refletido.
Só que quando ele passa do ar para a água, ele diminui a velocidade. E aí, ó, em vez de ele passar reto e sair no 20, ele se aproxima da reta normal. É isso que está acontecendo, né? E aí, o exercício ele pode trazer algumas informações. Se ele trazer que este ângulozinho I é 20, significa que o raio incidente tem que entrar com 20. Se ele disser que isso aqui, o ângulo refratado é 15, então aí a gente tem que fazer uma reta que passe pelo 15, né? 15 graus, tudo bem? É isso que acontece. Por isso que é importante a gente, neste caso, ter uma régua, né, para poder identificar, ter um transferidor. Lembre-se de indicar por meio de setas o sentido de propagação, né, de cada raio de luz desenhado. Então aqui estão as setas, ó, entrada, bateu, refletiu, entrada e passou para o outro lado. Tudo bem? Vamos preencher aqui então essas conclusões. Ao refratar, né, do ar para a água, a velocidade de propagação da luz diminui. Neste caso, a medida do ângulo de refração é menor que a medida do ângulo de incidência. Dizemos que o raio de luz se aproximou da normal. A luz também sofre refração quando incide na superfície de separação entre o ar e a água. Assim como em qualquer reflexão, os ângulos de incidência e reflexão possuem medidas iguais, ok? Nós vimos dois exemplos da luz entrando, né, do raio entrando do ar para a água. Agora a gente vai ver da água para o ar, tá? Então, olha lá, ó, considerando que normalmente o exercício sempre vai trazer dados importantes para nós. Então, considere que a lanterna seja posicionada dentro da água, então ela está aqui, e apontada para o ar, de modo que o Izinho corresponde a 40 graus. Então, ele vai entrar a 40 graus, ele vai refletir a 40 graus também. Então, esses dois ângulos são iguais, né? Só que, né, com base na figura no início da atividade, né, aplique o princípio da reversibilidade, enfim, tá? E aí, olha só, como ele sai de uma velocidade devagar e ele vai para uma velocidade que é mais rápida, o ângulo, em vez de ele sair aqui, ó, com 40, ele se afastou agora da reta normal. Então, ele sai com 60. Então, eu tenho raio incidente, ângulo incidente, raio refletido, ângulo refletido. Eu tenho o raio incidente e o raio refratado e o ângulo refratado, né? Quando a gente vê debaixo da água para fora, a gente vê que a luz ela se afasta da linha normal. Quando a gente vê ao contrário, que foi os dois exemplos que a gente já viu, a gente vê que ela se aproxima, né, da reta normal. Vamos preencher então aqui agora essas informações. Ao refratar da água para o ar, a velocidade de propagação da luz aumenta. Neste caso, a medida do ângulo de refração é maior que a medida do ângulo de incidência. Dizemos que o raio de luz se afastou da normal. A luz também sofre refração quando incide na superfície de separação entre a água e o ar, assim como em qualquer reflexão. Os ângulos de incidência e reflexão possuem medidas iguais, né? Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês até este momento era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.